Também reconhecido como o caminho da solidão, este é um conjunto de princípios estabelecido por Miyamoto Musashi, um samurai e perito em esgrima renomado no Japão. O Dokodo serve como um guia para viver uma vida plena por meio de autodisciplina, atenção plena e desapego. Antes de explorarmos os princípios do Dokodo, é fundamental compreender o contexto em que foi concebido. Miyamoto Musashi viveu durante o século XVII, um período em que o Japão enfrentava constantes turbulências. Ele era um ronin, um samurai sem mestre, que passou grande parte de sua vida viajando pelo país e participando de duelos com outros guerreiros. Apesar de sua reputação como um dos maiores espadachins da história, Musashi eventualmente se cansou da violência e buscou encontrar um caminho mais pacífico. Foi durante esse período que ele escreveu o Dokodo, destinado como um guia para si mesmo e outros que desejassem viver uma vida plena. O Dokodo é dividido em princípios, cada um oferecendo uma perspectiva única sobre como viver uma vida realizada. Primeiramente, examinemos alguns dos temas predominantes do Dokodo. 1. Autodisciplina. Musashi defendia que a autodisciplina era a chave para uma vida plena. Sem ela, somos facilmente influenciados por nossas emoções e impulsos, resultando em más decisões e falta de direção. Cultivar a autodisciplina nos permite manter o foco em nossos objetivos e fazer escolhas alinhadas com nossos valores. 2. Atenção plena. Musashi enfatizava que estar presente no momento era essencial para uma vida plena. Ao sermos conscientes, conseguimos apreciar a beleza do mundo ao nosso redor e encontrar alegria nas simples alegrias. Também conseguimos reconhecer nossos próprios pensamentos e sentimentos, permitindo-nos responder a eles de maneira mais construtiva. 3. Desapego. Musashi acreditava que o apego a bens materiais ou fatores externos era uma fonte de sofrimento. Ao abandonarmos nossos apegos, conseguimos encontrar paz interior e viver uma vida mais realizada. Princípio: aceitação. Aceite tudo exatamente como é. Este princípio destaca a importância de aceitar a realidade como ela é, em vez de tentar impor nossas próprias expectativas sobre ela. Ao aceitar as coisas como são, evitamos frustrações e decepções desnecessárias, reconhecendo também as oportunidades que existem em qualquer situação. Este é um instrumento poderoso para a paz interior e a satisfação. Ao aprender a aceitar tudo exatamente como é, abandonamos a necessidade de controlar ou mudar as circunstâncias externas. Esse princípio nos encoraja a observar nossas vidas com uma mente e coração abertos, livres de julgamentos ou preconceitos pré-existentes. Desse modo, permitimos a nós mesmos ver o mundo como realmente é, em vez de através da lente de nossas próprias expectativas e desejos. Obviamente, a aceitação é mais fácil de ser dita do que feita. Pode ser desafiador abrir mão de nosso apego a certos resultados ou situações, especialmente quando não se alinham com nossa visão de vida. Contudo, ao praticarmos a aceitação, podemos cultivar um maior senso de paz interior e contentamento, independentemente do que a vida nos reserva. Também aprendemos a apreciar a beleza e maravilha do mundo ao nosso redor, mesmo em meio à adversidade. 2. Não busque prazer por si só. O segundo princípio é: evite procurar prazer exclusivamente por si mesmo. Este princípio nos lembra que o prazer não deve ser nosso único enfoque na vida. Embora seja essencial desfrutar dos prazeres da vida, como boa comida, entretenimento e companhia, não devemos nos absorver por eles a ponto de perdermos de vista nossos objetivos e valores. Ao evitar uma busca excessiva por prazer, conseguimos manter um senso de equilíbrio e perspectiva em nossas vidas. A busca pelo prazer é um desejo natural e humano, mas também pode ser uma fonte de sofrimento. Quando buscamos o prazer por si só, muitas vezes ficamos presos em um ciclo de desejo e dependência. Este princípio nos incentiva a abordar o prazer com moderação e discernimento, reconhecendo que a verdadeira felicidade vem não dos prazeres externos, mas de dentro de nós. Claro, isso é mais fácil falar do que fazer. Resistir ao fascínio da gratificação instantânea e cultivar um senso de contentamento interior pode ser desafiador. No entanto, ao praticar autodisciplina e moderação, podemos aprender a encontrar alegria nas simples delícias e cultivar um maior senso de satisfação em nossas vidas. 3. Não dependa sob nenhuma circunstância de um sentimento parcial.
Este princípio adverte contra tomar decisões baseadas unicamente em nossas emoções ou impulsos temporários. Em vez disso, devemos esforçar-nos para tomar decisões com base em um entendimento profundo de nós mesmos e de nossas circunstâncias. Ao fazer isso, evitamos tomar decisões precipitadas ou mal informadas que possamos lamentar posteriormente. Este princípio nos encoraja a cultivar um senso de desapego de nossas emoções e sentimentos. Em vez de nos apegarmos a emoções ou estados de espírito específicos, somos incentivados a permanecer abertos e receptivos a todas as experiências. Isso nos ajuda a cultivar um maior senso de equilíbrio e estabilidade interior, livres dos altos e baixos da volatilidade emocional. Claro, esse princípio não nos encoraja a nos tornarmos insensíveis ou indiferentes às nossas emoções. Pelo contrário, nos motiva a abordar nossas emoções com um senso de desapego e não apego, reconhecendo que são impermanentes e sujeitas a mudanças. Ao fazer isso, podemos cultivar um maior senso de paz interior e estabilidade, mesmo diante de circunstâncias desafiadoras. 4. Pense pouco de si mesmo e profundamente no mundo. Este princípio nos encoraja a ser humildes e evitar nos apegarmos demais à nossa própria importância. Ao focarmos no mundo ao nosso redor, somos capazes de ganhar uma maior apreciação por sua beleza e complexidade. Isso, por sua vez, pode nos ajudar a nos sentirmos mais conectados aos outros e às forças maiores que moldam nossas vidas. Este princípio nos incentiva a cultivar um senso de humildade e abertura para o mundo ao nosso redor. Ao pensar pouco de nós mesmos, nos libertamos do fardo do ego e da autoimportância. Ao pensar profundamente no mundo, cultivamos um maior senso de conexão e empatia pelos outros. Claro, esse princípio não nos incentiva a desvalorizar nosso próprio valor ou a negligenciar nossas próprias necessidades. Pelo contrário, nos encoraja a abordar o mundo com um senso de curiosidade e admiração, reconhecendo a vastidão e complexidade do universo ao nosso redor. Ao fazer isso, podemos cultivar um maior senso de humildade e gratidão, conectando-nos mais profundamente com o mundo e as pessoas ao nosso redor. 5. Esteja desapegado do desejo. Este princípio enfatiza a importância de abandonarmos nossos apegos a posses materiais, poder e outros fatores externos. Ao fazer isso, somos capazes de encontrar paz interior e viver uma vida mais realizada. Também podemos concentrar nossa atenção em coisas que realmente importam, como nossos relacionamentos, nossas paixões e nosso crescimento pessoal. Este princípio nos encoraja a cultivar um senso de não apegar aos nossos desejos e anseios. Ao fazer isso, nos libertamos do ciclo de desejo e vício que pode nos aprisionar em um estado de sofrimento. Ao cultivar um senso de desapego, aprendemos a encontrar alegria e satisfação no momento presente, em vez de na busca por desejos externos. 6. Não se lamente por suas ações. Este princípio nos lembra que não podemos alterar o passado e que se fixar em nossos erros ou deficiências só serve para nos segurar. Em vez de lamentar o que fizemos, devemos concentrar-nos em aprender com nossas experiências e seguir em frente com maior sabedoria e discernimento. O arrependimento é uma emoção poderosa que pode nos aprisionar no passado e impedir nosso progresso. Este princípio nos incentiva a abordar nossas ações passadas com um sentido de aceitação e perdão, reconhecendo que cada experiência e decisão nos trouxe ao ponto em que estamos hoje. Ao fazer isso, nos libertamos do peso do arrependimento e permitimos que abracemos completamente o momento presente. Claro, este princípio não nos encoraja a negligenciar as lições que podemos aprender com nossos erros passados. Pelo contrário, nos incentiva a abordar nossas ações passadas com um senso de desapego e não julgamento, reconhecendo que não podemos mudar o que já aconteceu. Ao fazer isso, podemos cultivar um maior senso de paz interior e aceitação, avançando com maior clareza e propósito. 7. Nunca sinta inveja. Este princípio adverte contra o poder destrutivo da inveja, que pode nos levar a sentir ressentimento e amargura em relação aos outros. Cultivando um sentido de equanimidade e desapego, somos capazes de evitar ficar invejosos dos outros e, em vez disso, focar em nosso próprio crescimento e desenvolvimento. A inveja é uma emoção poderosa que pode corroer nosso senso de autoestima e conexão com os outros.
Este princípio nos encoraja a abordar nossos relacionamentos e interações com os outros com um senso de generosidade e não apego, reconhecendo que todos têm seus próprios caminhos e jornadas na vida. Ao fazer isso, nos libertamos do fardo da inveja e permitimos que apreciemos completamente a beleza e maravilha do mundo ao nosso redor. Este princípio não nos incentiva a negligenciar nossas próprias necessidades ou a ignorar a importância de relacionamentos saudáveis. Pelo contrário, nos encoraja a abordar nossos relacionamentos com um senso de desapego e não julgamento, reconhecendo que não podemos controlar as ações ou decisões dos outros. Ao fazer isso, podemos cultivar um maior senso de paz interior e contentamento e promover conexões mais profundas e significativas com as pessoas ao nosso redor. 8. Nunca deixe-se abater por uma separação. Este princípio nos lembra que as separações são uma parte natural da vida e que não devemos nos apegar demais a nenhuma pessoa ou situação. Ao aceitar a impermanência da vida, somos capazes de encontrar maior paz e contentamento, mesmo diante da perda ou mudança. A tristeza é uma emoção natural e humana, mas também pode ser uma fonte de sofrimento. Este princípio encoraja-nos a abordar nossas experiências de tristeza e luto com um sentido de desapego e não apegar, reconhecendo que essas emoções são impermanentes e sujeitas a mudanças. Ao fazer isso, libertamo-nos do peso da tristeza e permitimos que abracemos completamente o momento presente. Claro, este princípio não nos encoraja a negligenciar a importância de processar nossas emoções ou buscar apoio quando necessário. Pelo contrário, nos incentiva a abordar nossas experiências de tristeza e luto com um sentido de desapego e não julgamento, reconhecendo que essas emoções são uma parte natural da experiência humana. Ao fazer isso, podemos cultivar um maior senso de paz interior e aceitação, avançando com maior clareza e propósito. 9. Ressentimento e queixas não são apropriados. Este princípio adverte contra o poder destrutivo da negatividade, que pode nos levar a ficar amargos e ressentidos em relação aos outros. Em vez de reclamar ou nutrir ressentimentos, devemos buscar soluções construtivas para nossos problemas e manter uma perspectiva positiva, mesmo diante da adversidade. Ressentimento e queixas são emoções poderosas que podem corroer nosso senso de paz interior e contentamento. Este princípio nos encoraja a abordar nossas experiências de raiva e frustração com um sentido de desapego e não apegar, reconhecendo que essas emoções são impermanentes e sujeitas a mudanças. Ao fazer isso, libertamo-nos do fardo do ressentimento e das queixas e permitimos que abracemos completamente o momento presente. Este princípio não nos incentiva a negligenciar a importância de estabelecer limites ou abordar injustiças quando necessário. Pelo contrário, nos encoraja a abordar nossas experiências de raiva e frustração com um sentido de desapego e não julgamento, reconhecendo que essas emoções são uma parte natural da experiência humana. Ao fazer isso, podemos cultivar um maior senso de paz interior e aceitação e abordar situações desafiadoras com maior clareza e propósito. 10. Não deixe-se guiar por luxúria ou amor. Este princípio enfatiza a importância de manter um senso de desapego em nossos relacionamentos, em vez de nos envolvermos demais em nossas emoções. Ao fazer isso, somos capazes de evitar depender demais dos outros e, em vez disso, cultivar um senso de autoconfiança e independência. Luxúria e amor são emoções poderosas que frequentemente podem turvar nosso julgamento e nos levar para o caminho errado. Este princípio nos encoraja a abordar nossas experiências de atração e apego com um senso de desapego e não apegar, reconhecendo que essas emoções são impermanentes e sujeitas a mudanças. Ao fazer isso, libertamo-nos do fardo da luxúria e do amor e permitimos que abracemos completamente o momento presente. Ele nos incentiva a abordar nossas experiências de atração e apego com um senso de desapego e não julgamento, reconhecendo que não podemos controlar as ações ou decisões dos outros. Ao fazer isso, podemos cultivar um maior senso de paz interior e contentamento e promover conexões mais profundas e significativas com as pessoas ao nosso redor. 11. Em todas as coisas, não tenha preferências. Este princípio nos lembra que nossas preferências são frequentemente moldadas por nossos próprios preconceitos e limitações, e que devemos nos esforçar para permanecer de mente aberta e flexíveis em nossa abordagem à vida. Ao fazer isso, somos capazes de apreciar a diversidade do mundo e encontrar alegria no inesperado e desconhecido. Preferências são uma parte natural da experiência humana, mas também podem ser uma fonte de sofrimento.
Este princípio nos encoraja a abordar nossas experiências com um sentido de desapego e não apego, reconhecendo que tudo é impermanente e sujeito a mudanças. Ao fazer isso, nos libertamos do fardo das preferências e permitimos que abracemos completamente o momento presente. Este princípio não nos incentiva a negligenciar a importância de fazer escolhas ou a abandonar nossos valores e crenças. Pelo contrário, nos encoraja a abordar nossas experiências com um sentido de desapego e não julgamento, reconhecendo que não há maneira inerentemente certa ou errada de viver nossas vidas. Ao fazer isso, podemos cultivar um maior senso de paz interior e aceitação e avançar com maior clareza e propósito. 12. Seja indiferente aonde você mora. Este princípio nos incentiva a cultivar um senso de paz interior e contentamento, independentemente de nossas circunstâncias externas. Ao nos desvincularmos de nosso ambiente físico, somos capazes de encontrar maior liberdade e flexibilidade em nossas vidas. Também podemos nos concentrar mais plenamente em nosso desenvolvimento interior e na cultivação de nosso próprio caráter. Nossas circunstâncias externas, como nossa situação de moradia, muitas vezes podem ter um impacto poderoso em nosso senso de bem-estar e felicidade. Este princípio nos encoraja a abordar nossa situação de moradia com um sentido de desapego e não apego, reconhecendo que nosso senso de paz interior e contentamento vem de dentro, e não de nossas circunstâncias externas. Claro, este princípio não nos incentiva a negligenciar a importância de criar um ambiente de vida seguro e confortável. Pelo contrário, nos encoraja a abordar nossa situação de moradia com um sentido de desapego e não julgamento, reconhecendo que nossas circunstâncias externas são impermanentes e sujeitas a mudanças. Ao fazer isso, podemos cultivar um maior senso de paz interior e contentamento e direcionar nossa energia para as coisas que realmente importam na vida. 13. Não busque o sabor da boa comida. A comida é uma parte natural e necessária da vida, mas também pode ser uma fonte de apego e sofrimento. Este princípio nos encoraja a abordar nossa relação com a comida com um sentido de desapego e não apego, reconhecendo que o prazer da boa comida é impermanente e sujeito a mudanças. Ao fazer isso, nos libertamos do fardo do apego à comida e permitimos que abracemos completamente o momento presente. Este princípio não nos incentiva a negligenciar a importância de nutrir nossos corpos ou a nos privarmos do prazer da boa comida. Pelo contrário, nos encoraja a abordar nossa relação com a comida com um sentido de desapego e não julgamento, reconhecendo que a comida é um meio para um fim, e não um fim em si mesma. Ao fazer isso, podemos cultivar um maior senso de paz interior e contentamento e abordar nossa relação com a comida de maneira saudável e equilibrada. 14. Não haja conforme os costumes comuns. Normas sociais e costumes muitas vezes podem ditar como vivemos nossas vidas e abordamos nossas experiências, mas também podem ser uma fonte de restrição e limitação. Este princípio nos encoraja a abordar nossas experiências com um sentido de desapego e não apego, reconhecendo que não há maneira inerentemente certa ou errada de viver nossas vidas. Ao fazer isso, nos libertamos do fardo das expectativas sociais e permitimos que abracemos completamente o momento presente. Este princípio não nos incentiva a negligenciar a importância da comunidade ou a abandonar nossos valores e crenças. Pelo contrário, nos encoraja a abordar nossas experiências com um sentido de desapego e não julgamento, reconhecendo que temos o poder de fazer nossas próprias escolhas e viver nossas vidas de acordo com nosso verdadeiro eu. Ao fazer isso, podemos cultivar um maior senso de paz interior e aceitação e avançar com maior clareza e propósito. 15. Não cultive ciúmes ou inveja. Embora ciúmes e inveja sejam emoções humanas comuns, também podem ser fontes de grande sofrimento e insatisfação. Este princípio nos incentiva a abordar nossos relacionamentos e experiências com um senso de desapego e não apego, reconhecendo que o sucesso e a felicidade dos outros não diminuem nosso próprio valor ou alegria. Ao fazer isso, libertamo-nos do fardo da comparação e do ciúme, permitindo-nos abraçar plenamente o momento presente. Obviamente, esse princípio não sugere que devemos ignorar a importância da competição saudável ou abandonar nossas metas e ambições. Ele nos incentiva a encarar nossos relacionamentos e experiências com um senso de desapego e não julgamento, reconhecendo que temos o poder de definir nosso próprio sucesso e felicidade. Podemos cultivar um maior senso de paz interior e contentamento e abordar nossos relacionamentos e experiências de maneira saudável e equilibrada.
16. Não alimente raiva ou ressentimento. A raiva e o ressentimento podem ser emoções poderosas e avassaladoras, mas também são fontes de grande sofrimento e tumulto. Esse princípio nos encoraja a abordar nossas emoções com um senso de desapego e não apego, reconhecendo que a raiva e o ressentimento são impermanentes e sujeitos a mudanças. Ao fazer isso, libertamo-nos do fardo de emoções negativas, permitindo-nos abraçar completamente o momento presente. Esse princípio não sugere que devemos negligenciar a importância de reconhecer e processar nossas emoções ou abandonar nosso senso de justiça e equidade. Pelo contrário, nos incentiva a abordar nossas emoções com um senso de desapego e não julgamento, reconhecendo que temos o poder de escolher como respondemos a situações e experiências difíceis. Podemos cultivar um maior senso de paz interior e contentamento e abordar nossas emoções de maneira saudável e equilibrada. 17. Não se coloque acima dos outros. O ego humano é uma força poderosa que frequentemente nos leva a acreditar que somos superiores aos outros. Este princípio nos incentiva a abordar nossos relacionamentos e experiências com um senso de humildade e não apego, reconhecendo que todos os seres são iguais e merecedores de respeito e compaixão. Ao fazer isso, libertamo-nos do fardo do ego. Esse princípio não sugere que devemos negligenciar a importância do autorrespeito ou abandonar nosso senso de individualidade. Pelo contrário, nos incentiva a abordar nossos relacionamentos e experiências com um senso de humildade e não julgamento, reconhecendo que todos estamos interconectados e dependentes uns dos outros. Podemos cultivar um maior senso de paz interior e contentamento e abordar nossos relacionamentos e experiências de maneira saudável e equilibrada. 18. Não se apegue à sua posição. Podemos nos definir por nossos títulos de trabalho ou status social, mas esses marcadores externos de identidade também podem ser uma fonte de grande sofrimento e descontentamento. Este princípio nos incentiva a abordar nossas experiências com um senso de desapego e não apego, reconhecendo que nossa posição na sociedade não define nosso valor ou felicidade. Ao fazer isso, libertamo-nos do fardo do apego e permitimos que abracemos completamente o momento presente. Claro, esse princípio não sugere que devemos negligenciar a importância de seguir nossas paixões ou abandonar nosso senso de propósito e direção. Ele nos incentiva a abordar nossas experiências com um senso de desapego e não julgamento, reconhecendo que nosso verdadeiro valor reside em nossas qualidades e caráter. Podemos cultivar um maior senso de paz interior e contentamento e abordar nossas experiências de maneira saudável e equilibrada. 19. Não viva preocupado com uma longa existência. Muitos de nós temem a morte e se apegam à vida como se fosse a única coisa importante. Este princípio nos motiva a encarar nossa mortalidade com aceitação e desapego, reconhecendo que a morte é uma parte inevitável da experiência humana. Esse princípio não nos instiga a negligenciar a importância de cuidar de nossa saúde ou abandonar nosso instinto de autopreservação. Ele nos encoraja a encarar nossa mortalidade com aceitação e sem julgamentos, compreendendo que nosso tempo nesta terra é limitado e valioso. Ao fazê-lo, podemos cultivar um senso ampliado de paz interior e contentamento, aproximando-nos de nossas vidas de maneira saudável e equilibrada. 20. Não se desvie do caminho. O último princípio do Dokodo é talvez o mais direto: não se desvie do caminho. Este princípio nos estimula a permanecer leais aos nossos valores e princípios, evitando distrações ou tentações que possam nos afastar de nossos objetivos. Em muitos aspectos, este princípio resume todos os outros que o antecedem. Ao cultivar um senso de desapego, autoconsciência e paz interior, podemos manter o foco em nossos objetivos e manter um senso de clareza e propósito mesmo diante da adversidade. Claro, permanecer fiel ao nosso caminho nem sempre é simples. A vida está repleta de distrações e desafios que podem testar nossa determinação e nos desviar. No entanto, ao abraçar os princípios do Dokodo e comprometer-se a permanecer fiel aos nossos valores e princípios, podemos manter o foco em nosso caminho e alcançar o sucesso e a realização que buscamos. O Dokodo, ou o caminho de caminhar sozinho, oferece um conjunto poderoso e atemporal de princípios para viver uma vida significativa e plena. Embora esses princípios tenham sido originalmente destinados à classe samurai, são igualmente aplicáveis a pessoas de todas as esferas da vida e origens.
Eles nos incentivam a abordar nossas vidas com um senso de desapego e não apegamento, reconhecendo que a busca pelo sucesso e felicidade externos muitas vezes nos desvia. Ao cultivar um senso expandido de paz interior e contentamento, podemos abordar nossos relacionamentos e experiências de maneira saudável e equilibrada, encontrando verdadeira realização no momento presente. O caminho do Dokodo não é fácil e requer muita autodisciplina e introspecção. No entanto, ao abraçar esses princípios e esforçar-se para viver de acordo com eles, podemos desbloquear nosso pleno potencial como seres humanos e conduzir vidas de significado e propósito. Se você gostou do nosso conteúdo, confira nossos vídeos para mais insights filosóficos. Para receber mais conteúdo sobre sucesso e felicidade através da sabedoria filosófica antiga, inscreva-se no canal. Agradeço pela sua atenção.